Queridos irmãos, queridas irmãs, acolhamos hoje a palavra da nossa salvação. E o evangelho que hoje iremos rezar é Marcos capítulo 6, de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi para até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Rezemos juntos a graça, a fim de que Deus nos dê a graça de crescer em identificação com Jesus de Nazaré, de tal forma que possamos assumir o seu projeto de vida e de missão no nosso dia a dia com firmeza e confiança. Entremos então nesta dinâmica, ainda no tempo de Natal, a fim de ir conhecendo os gestos do Senhor. Prepara-te para a oração. Entra na dinâmica tranquilizando os teus pensamentos. Desaperta os nós com confiança. Aproxima-te deste mistério. Diz no teu coração: Senhor, eis-me aqui. O texto de hoje dá continuidade ao texto que rezamos e refletimos ontem, quando vimos Jesus saciando a multidão, quando ele age cheio de compaixão e ensina aos discípulos a fazer o mesmo. Jesus parece ter necessidade de um tempo a sós em oração com o Pai. Enquanto ele sobe a montanha e se coloca em oração, os discípulos se encontram em alto mar, remando com dificuldades, porque o vento era contrário. Já era noite, e Jesus vai ao encontro dos discípulos, mas eles não o reconhecem e têm medo do que veem. Parece que muitas vezes nós também entramos nessa mesma situação. Quando estamos com dificuldade, em sofrimento, nem sempre conseguimos enxergar a presença de Jesus e vê-lo no meio de nós. Vem justamente essa sensação de que se encontram sozinhas, no mar agitado, por várias tempestades que se apresentam em nosso céu. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus não nos deixa sozinhos. Ele vem em nosso encontro, em nosso socorro, e a sua presença no barco da nossa vida acalma a tempestade. Diga no fundo do seu coração: Senhor, eu quero crer. Quero crer e sentir a tua presença. Eu não quero ter medo. Eu preciso da tua presença. Por isso, é preciso que repitamos esta oração, a fim de que o nosso coração alcance a graça da confiança. Entramos assim, queridos irmãos, queridas irmãs, na experiência de não fechar o coração quando as dificuldades aparecerem, mas abrir a vida a Deus em qualquer circunstância que estivermos. Afinal,
O mar da nossa vida, ele está aí, e quem já entrou em um barco sabe que a qualquer momento o tempo vira. Não há hora para dificuldades, mas sempre é hora para crer. Não percamos a oportunidade de renovar a nossa fé, de renovar a nossa esperança. Neste ano jubilar, quando o Papa Francisco nos convida à esperança, peregrinemos em direção ao coração de Jesus, cada vez mais. Como que este texto bíblico me fala? O que ele me diz? Que aspectos de sua vida e passagem bíblica ilumina, inquieta ou inspira? Diante das dificuldades da vida, foi fácil ou difícil perceber a presença de Jesus no barco com você? Diga agora a Jesus quais são as piores tempestades da sua vida, ou que você passou, ou que você está passando, ou que passará. Porque às vezes alguns problemas estão lá na frente nos esperando e nós já sabemos deles. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, um Deus que é maior do que as nossas tempestades. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Há um Deus que flutua nas águas, há um Deus no dor de cada mágoa, há um Deus em cada olhar, há um Deus no barulho dos sinos, há um Deus no sonho dos meninos, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Há um Deus escondido nos montes, há um Deus que transborda nas fontes, há um Deus da vontade de amar. Há um Deus na agonia de um pranto, há um Deus na tristeza de um canto, há um Deus a lhe esperar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. E quando vem o anoitecer, sem ter mais uma razão para andar, vê se lembra que há sempre um Deus em todo lugar. Música A um Deus, de Maria Célia Monteiro e Nizam Guanais.